Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem? Quero agradecer a vocês já pela participação, por estarem acompanhando as videoaulas. Então, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre leis de Newton, que está na página 12. Então, gostaria que vocês pegassem um lápis, caneta, para fazermos algumas anotações. A segunda lei de Newton, hoje, página 12. Então, para recordar, a primeira lei de Newton falava, sobre a lei da inércia. E a segunda lei de Newton é princípio fundamental da dinâmica. Vocês podem anotar aqui na frente. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E o que seria esse princípio fundamental da dinâmica? Que no nosso dia a dia, muitas situações em que precisamos empurrar ou puxar objetos. Por exemplo, ocorre um pane mecânico no carro e é preciso empurrá-lo, Estraga o carro e é preciso empurrá-lo ou puxá-lo. Nessa situação, devemos aplicar uma força resultante, diferente de zero sobre o automóvel, porque o automóvel estava parado e precisamos puxá-lo ou empurrá-lo, tirando ele do repouso e movimentando. Agora, imagine essa locomotiva da página 12. Essa locomotiva, às vezes, são necessárias 2 ou mais locomotivas para movimentar uma composição de vários vagões. Por quê? Então, por que é preciso, às vezes, mais de uma locomotiva para movimentar os vagões? Porque quanto mais pesado maior é a força. Então, o peso aqui a gente chama de massa, Quanto mais massa, mais peso se deve fazer. Continuando, na página 13, tem mais uma pergunta para a gente analisar. Para tirar um carro do repouso, a dificuldade seria maior, menor ou é igual de mover um trem como da fotografia? Qual seria mais difícil? O mais difícil é mover um trem, porque o trem ele tem mais massa, ele tem mais peso do que o carro. Então, a dificuldade seria maior para tirar o trem do repouso, O trem é mais difícil de tirar. Número 3. Suponha que uma locomotiva com um único motor puxe 10 vagões. Se 2 motores idênticos puxassem os 10 vagões, o que aconteceria com o movimento? Vocês conseguiram entender? Então, um motor puxa 10 vagões. Se existissem 2 motores para puxar 10 vagões, o que aconteceria com o movimento? O movimento seria mais rápido, Então, porque daí a força seria mais, mesma coisa. Uma pessoa empurra um carro. Se aparecesse 5 pessoas, daí a força ia aumentar. Agora, como você já deve ter concluído corretamente que para aumentar ou diminuir a velocidade de um movimento é preciso que tenha uma força que haja sobre o corpo. A rapidez com que a velocidade é aumentada ou diminuída é o que chamamos de aceleração. Assim, se a velocidade aumenta ou diminui muito rápido, é porque a aceleração tem um valor grande. Vocês podem grifar esse parágrafo, tá? Então, quanto maior é a força, maior é a aceleração. Podem grifar essa parte. Aqui nós temos uma conexão para vocês entenderem melhor. Acelerar e frear são a mesma coisa? Sim e não. No cotidiano, é claro que frear não é a mesma coisa que acelerar. Mas nas ciências, acelerar significa apenas alterar a velocidade. Não importa se para mais ou para menos, pisamos no acelerador de um automóvel para alterar sua velocidade, o que significa impor uma aceleração ao carro.
Ao pisar no pedal do freio, queremos diminuir o movimento do carro e que também altera a sua velocidade. Logo, para o rigor científico, frear também é uma forma de aceleração. Então, quando a gente quer aumentar a velocidade, a gente acelera. Então, quando queremos diminuir a velocidade, freamos. Então, isso que está falando. Então, é sim e não. Então, nas ciências, acelerar significa alterar a velocidade. Agora, mais uma parte para vocês grifarem. Vocês podem grifar aqui. Se dois corpos com a mesma massa recebem a ação de duas forças diferentes, quem for submetido a maior força apresentará maior aceleração. Por isso, empurrar algo com mais força implica um maior aumento de sua velocidade. Então, quando empurramos alguma coisa com bastante força, aumentamos a sua velocidade. Agora está dentro do retângulo. Quanto maior a força resultante aplicada sobre um corpo, maior a aceleração aplicada sobre ele. Então, quanto maior é a força que a gente aplica sobre um corpo, maior é a sua velocidade. É o exemplo do carro. Quanto maior é a aceleração, maior é a velocidade. Aqui temos um exemplo de um carrinho de supermercado. Podemos perceber isso ao empurrar um carrinho vazio do supermercado que estava parado, considerando que todas as forças aplicadas agem pelo mesmo intervalo de tempo. Se uma força resultante age sobre o carrinho, surge uma aceleração e uma velocidade. Se a força resultante dobra, a aceleração também dobra. Se ela triplica, a aceleração também triplica. Então, vocês podem observar sobre os vetores. Estão lembrados dos vetores? Que são as setas. Então, esse vetor está acelerando. A primeira imagem não temos vetor, porque ele está parado. Ele está na inércia. Inércia, quando está parado. Começou a movimentar. Acelerou. O segundo, dobrou. Dobra a aceleração e dobrou a força resultante. O último, triplo da aceleração e o triplo da força resultante. Então, vocês estão vendo que o vetor, que é a seta, ele também triplicou. Página 14. Observem ali no semáforo que quando a luz verde do semáforo se acende, as motocicletas saem bem mais rápido do que os automóveis. E os automóveis saem mais rápido que o ônibus. Por que ocorre isso? Por que as motos saem mais rápido do que os automóveis e os automóveis saem mais rápido que o ônibus? Pensaram? E isso ocorre porque a moto tem menos massa. A moto tem menos massa que o carro. E o carro tem menos massa que o ônibus. E o ônibus é o que tem mais massa. E ele demora mais para sair do semáforo. Então, olha lá. Isso ocorre porque acelerar uma moto que tem menos massa é mais fácil do que acelerar um carro que tem mais massa. E acelerar um carro é mais fácil do que um ônibus, que tem ainda mais massa do que o carro. Então, cidades maiores já têm a localização, aonde devem ficar as motos, os carros baixos e os ônibus, devido a isso. Porque as motos são mais rápidas que os carros baixos e os carros baixos são mais rápidos que os ônibus na hora de acelerar, devido à sua massa. Aqui também tem mais um exemplo do carrinho do supermercado. Vamos retornar ao exemplo do carrinho do supermercado. Observe a imagem a seguir, ela mostra que, para uma mesma força, quanto maior a massa, menor é a aceleração, pois é mais difícil alterar seu movimento. Assim, para uma mesma força realizada, se a massa dobra, a aceleração reduz pela metade.
Ao triplicar a massa do carrinho, a aceleração se reduz a terça parte. Na imagem, o último carrinho tem uma inércia maior do que o primeiro carrinho, por isso é mais difícil movimentá-lo e a sua aceleração é menor. Então, vocês podem observar, caminhões de carga, eles possuem mais massa e a sua aceleração, a sua velocidade é mais lenta. Observe aqui a imagem. Uma força resultante acelera mais os corpos com menor massa, pois eles têm menor inércia. Olha, a primeira imagem, acelerando, o vetor está maior, o outro já está com peso, dobrou o peso e ele, a metade da aceleração ficou mais pesado. E depois, olha, a aceleração dele também diminuiu, porque triplicou, olha, o peso, a massa triplicou e a velocidade diminuiu, porque quanto mais pesado, menor ficou a sua velocidade. E para isso, existe uma fórmula matemática. A segunda lei de Newton é a única que existe uma expressão que tem uma fórmula. Olha só, podem marcar também como que é essa fórmula. É a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa relação entre força resultante, massa e aceleração compõe a segunda lei de Newton. Podemos dizer que a força resultante é determinada por meio da multiplicação da massa do corpo pela aceleração que ele adquire. Nessa segunda lei de Newton pode ser expressa pela seguinte fórmula. Então, essa é a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E temos também as unidades de medida. Olha aqui está falando sobre as unidades de medida. A força resultante é utilizada Newton, chama-se Newton. Massa, a gente usa quilo. E a aceleração, utilizamos metros por segundo, né? Agora, aqui está falando nos estudos científicos. Olha aqui. Essa parte vocês podem grifar. Nos estudos científicos pode aparecer muitas unidades que a princípio não são tão familiares, como metros por segundo ao quadrado. Isso é natural e aprendê-los não deixa de ser uma forma de aprender uma nova linguagem, a linguagem científica. Esse formato de algo elevado ao quadrado aparece em outras situações também, como no cálculo de área, né, que às vezes vocês estão estudando ao quadrado, 2 ao quadrado, né? Então, agora vocês estão tendo uma introdução, tá? Não se preocupe, é só uma introdução no cálculo da física. E uma área, como a disponível em uma casa, é dada em metros quadrados, né? Então, usa-se o M2, metros quadrados, 3 metros quadrados, tá? Uma área. 5 metros quadrados. Então, esses são os símbolos. Aqui ao lado, usando as unidades padrão do sistema internacional, a força resultante é em newtons. Então, força resultante é newtons, como já foi visto. A massa é quilo, a massa é usada em quilo, e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Essa não é uma unidade muito comum no nosso dia a dia, mas não é preciso se preocupar com ela. Nesse momento, lembre-se que aceleração alta significa uma grande mudança no movimento. Então, quando tem uma grande aceleração, significa que está em alta velocidade. Lembra lá, acelera demais, o carro anda demais. Então, e quanto maior é a massa, fica mais pesado, né? E aqui, olha, está escrito aqui, olha, já, não se preocupe
com ela nesse momento. É só uma informação para vocês, que a segunda lei de Newton é a segunda lei que existe uma fórmula, que a gente fala assim, ó, representada por fórmula, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Entenderam? Só lembrar na hora de acelerar o carro. Agora vamos ver o que fala da terceira lei de Newton. Olha aqui, terceira lei de Newton. Nós temos a imagem de bombeiros aqui, né? Apagando incêndios. Por que será que está mostrando esses bombeiros? Chama-se ação e reação. Vocês podem anotar aqui na frente, ó. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Também, ó, há diversas situações em que a atuação de uma força resultante numa reação produzida por ela. Ao empurrar uma parede, estando sobre um skate ou sobre patins, por exemplo, você próprio é empurrado para trás, ou seja, você empurrou a parede, mas a parede também o empurrou, que é a reação. Situações como essas estão no centro da terceira lei de Newton. Então, você vai andar de skate, você tem que ter um impulso. Então, quando você põe a mão na parede, é a ação, e quando você sai, é a reação. Então, a força que você faz sobre a parede é a ação, e quando você sai, é a reação. Agora, por que está essa mangueira lá? Tem 4 bombeiros segurando uma mangueira. Por que 4? Porque a força da água que bate sobre o outro corpo é a ação. E a reação é dos bombeiros segurar. Então, olha, para entender isso melhor, pense no trabalho dos bombeiros. Você já reparou que quando usam água para combater grandes incêndios, são necessários vários deles para segurar a mangueira? Você sabe por que são necessários? Então, porque a água provoca uma força no sentido contrário ao movimento da saída de água da mangueira. Então, às vezes, na nossa casa, às vezes a mangueira ficou ligada e ninguém segurou a mangueira. E a mangueira, às vezes, fica balançando, né? Fazendo, ricocheteando, né? Chacoalhando, né? Virando a mangueira. Porque a força da ação é a reação, tá? Por isso que tem que segurar. E a pressão da água que sai é forte. E daí chama-se ação e reação. Agora temos aqui uma perguntinha sobre isso. Não precisa escrever, só para pensar. O que aconteceria com a mangueira se os bombeiros a soltassem? Olha, é o caso da mangueira de água, né? Esse guicho que a gente deixa ligado. Então, ela ricochetaria, que fala, significa ela ia balançar, ia sair chocando-se contra tudo que estivesse ao seu redor, que a gente fala. Ela não ia parar na posição correta, não é mesmo? Agora, essa situação dos bombeiros ilustra o princípio da ação e reação, descrito na terceira lei de Newton. Isso porque o sistema do vagão da água empurra a água com grande força, ação, para fora da mangueira, com reação. A água também empurra a mangueira com grande força no sentido oposto. Por isso, são necessárias tantas pessoas para segurá-las. Pensando nisso, podemos enunciar a lei de Newton da seguinte forma: para toda ação sobre um corpo, há uma reação do mesmo valor, intensidade, mas do sentido contrário aplicada sobre o corpo. Então, toda ação tem a sua reação. Então, a terceira lei de Newton é isso. Toda ação tem a sua reação. Temos aqui uma reflexão número 3.
O que aconteceria se, ao utilizar a mangueira, os bombeiros estivessem em uma superfície extremamente lisa e sem lugar para se segurar ou se apoiar? Então, o que aconteceria? A força da reação da mangueira sobre os bombeiros iria empurrá-los para trás, né? Então, a força da água ia empurrá-los para trás. De tão forte que seria a pressão, a ação e a reação. Agora aqui, olha, o par de força sobre ação e reação apresenta algumas características básicas. As forças de ação e reação não se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Então, toda ação tem a sua reação. Elas apresentam a mesma intensidade. Elas têm sentidos opostos. Atuam concomitantemente, isto é, pelo mesmo intervalo de tempo. E temos aqui, para encerrar, a revisão sobre as 3 leis de Newton. As leis de Newton sintetizam as ideias sobre o movimento e suas causas. Primeira, se a força resultante é nula, o corpo está em repouso ou em movimento com velocidade constante, que é o princípio da inércia. Segunda lei de Newton, se a força resultante é diferente de zero, ele provoca uma aceleração no corpo. Força resultante igual a massa vezes aceleração. É a única lei que possui uma fórmula, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton significa que as forças aparecem em pares, mas agem em corpos diferentes. Princípio da ação e reação. Esse último texto vocês podem marcar com marca-texto para vocês fixarem melhor. Então, encerramos o assunto de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Nas próximas aulas, iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus.